Bom, e para iniciar a gente precisa entender como é que funcionam aí os mais diversos tipos de previdência complementar. As previdências elas são divididas em dois tipos: as previdências abertas e as previdências fechadas. O que são as previdências abertas? São aquelas que quaisquer pessoas podem entrar e participar. Basta tu entrar em contato aí com uma instituição que forneça esse serviço. Algumas vão exigir um valor mínimo para tu começar essa previdência, mas a maioria hoje em dia não exige. Tem várias prestadoras desse serviço, desse produto, que não cobram taxa aí de entrada nenhuma, beleza? Além disso, nessas previdências abertas, existe a facilidade, na maioria delas, de tu aportar quanto tu quiser, o valor que tu quiser, e quando tu quiser. Não existe um desconto aí em folha, no contra-cheque, nem nada disso. Tu vai fazer os aportes ali conforme tu bem entender. E a quantidade também, não existe um valor mínimo. Beleza? Essas são as facilidades aí do regime de previdência aberto. Já as fechadas são aquelas que são conhecidas como fundos de pensão. Essa nem todo mundo pode entrar, servidor. Elas são fechadas porque somente os empregados de determinada empresa ou de determinada categoria vão ter a possibilidade de integrar esses fundos de previdência. Eu anotei aqui no computador uns, deixa eu ler para vocês, só para a gente ter ideia. A Avonprev, que é um regime de previdência complementar para os trabalhadores lá da Avon. Tem a Embraer Prev, que são também a mesma coisa, para os funcionários da Embraer. A Gerdau Previdência, tem a Petros, que é também o fundo, né, a fundação de previdência dos servidores da Petrobras, entre outros aí, entre outros. Esses são os regimes fechados. Então a gente precisa lembrar que existem os abertos, qualquer pessoa pode participar, e os fechados, que só determinadas pessoas aí de determinada empresa, determinada categoria, vão poder fazer parte. Agora deixa eu te explicar um pouquinho de nomenclatura que eu costumo usar. As previdências complementares, elas nada mais são do que previdências privadas, beleza? Como eu tinha explicado lá no começo do vídeo, o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, eles compõem o que a gente chama de previdência pública. Já os regimes de previdência complementar nada mais são do que os regimes de previdência privada. Vai dizer que tu não lembra aí dos comercial na TV da famosa aquela na época GBOX. But, umas propagandas GBOX. Eu não tô fazendo propaganda pra ninguém, que eu nem sei se a GBOX existe ainda. É capaz de existir, era uma empresa grande, mas nos patrocina aí, GBOX, se tu quiser, né? Mas então, os regimes de previdência complementar, eles fazem parte dos regimes de previdência privada. Então, se eu disser regime de previdência privada ou regime de previdência... Eu não. Se as pessoas disserem regime de previdência complementar ou regime de previdência privada, são a mesma coisa, beleza? Eu dou uma diferenciada. Os regimes de previdência complementar, eu só chamo eles dessa forma. Se eu errei aqui no vídeo, realmente foi por uma dinâmica de tentar explicar numa ordem, mas eu vou chamar o regime de previdência complementar o regime de previdência privada que tem um benefíciozinho. E qual é esse benefíciozinho? É o seguinte: os regimes de previdência complementar, eu vou chamar eles assim, quando toda vez que o servidor que faz parte desse regime de previdência privada for contribuir com alguma parte ali acima do teto do regime geral, a empresa, ou no caso, né, o empregador nosso, que é o governo, é o estado, é o município, é a União, ele vem e ele dá uma contrapartida, normalmente do mesmo valor que tu tá aportando, beleza? Eu vou dar um exemplo para ti aqui. Digamos que eu sou um servidor e eu recebo aí R$2.000 a mais que o teto da Previdência. O teto da Previdência aqui é 7.087,22, eu ganho 9.087,22. Mas não vem ao caso. Vem ao caso que eu ganho 2.000 a mais que o teto da Previdência. E eu quero participar de uma Previdência complementar. O que eu vou fazer? Vou lá, junto a essa instituição, que provavelmente o meu empregador vai ter me oferecido, ou vai ter me informado que existe essa possibilidade, eu vou lá e eu vou participar. Beleza, aí eu vou lá escolher o percentual. Digamos que eu escolho um percentual de 5% de contribuição. Então eu ganho 2.000 a mais, se eu fizer os cálculos aqui, 2.000 a mais
10% é 200, 5% são 100 reais. Eu vou colaborar com 100 reais para esse meu regime de previdência, para eu poder complementar a minha aposentadoria lá adiante. Mas o que o meu empregador vai fazer? Vai vir e vai aportar mais 100. Então, todo mês, se eu aportar 100, ele aporta 100, beleza? Ele dobra o valor aí que eu investi, beleza? Então, quando tem essa contrapartida do empregador, eu particularmente chamo de previdência complementar, que realmente estão complementando a mais a tua aposentadoria. Diferentemente da previdência privada, que é quando tu somente faz esse investimento aí ao longo do tempo e lá no final tu vai receber, beleza? Aí eu chamo de previdência privada, beleza, servidor?